projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Sejam todos bem-vindos ao curso do CENG. Nesse curso nós iremos dialogar sobre o saneamento básico, os conceitos, o panorama brasileiro, saneamento versus saúde pública. Meu nome é Patrícia Mendes, sou engenheira ambiental, especialista em agroecologia e agroindustrialização, mestrando em Sociedade, Ambiente e Território através do mestrado associado entre o FMG e o Unimontes. Iremos começar a falar sobre o conceito de saneamento básico, que é um conjunto de medidas e infraestruturas que visam promover a saúde pública, melhorar a qualidade de vida dos munícipes e preservar o meio ambiente, através do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Quais são esses conceitos? O abastecimento de água potável refere-se ao fornecimento seguro e adequado da água potável para todos, para toda a população. Isso envolve a descaptação, o tratamento e a distribuição dos recursos hídricos para que possa atender todos os padrões de qualidade e de segurança. Todo o processo de resíduos sólidos envolve desde a coleta, o transporte e o tratamento adequado, provenientes e resultantes das atividades humanas. O tratamento do resíduo sólido ele é essencial para que toda a população possa destinar de forma ambientalmente correta os resíduos gerados. Já a coleta e o tratamento do esgotamento sanitário envolve também a parte de transporte, tratamento adequado dos resíduos líquidos provenientes das atividades humanas. O tratamento do esgoto ele é essencial para remover todos os poluentes antes que esse resíduo possa ser devolvido ao meio ambiente. Já a drenagem urbana envolve o planejamento e a implementação de sistemas de drenagem para evitar enchentes, alagamentos, garantindo que a água, o recurso hídrico da chuva, seja destinado de forma ambientalmente correta. A gente traz também algumas inspirações, como o autor Francis Hort, que, através do seu livro A Natureza, a Margem da Lei, a Ecologia, a Prova do Direito, ele aborda toda essa problemática, trazendo como ponto central a perspectiva da vida humana na Terra, portanto, prepassada através de toda a sua história na seguinte pergunta: o que fazemos da natureza e o que ela faz de nós? O autor nos provoca e aponta que é necessário um saber interdisciplinar para uma leitura mais real de todas as crises advindas do vínculo humano com a natureza e a crise que vem também desses limites. Por quê? Onde? Como a gente chega nesse diálogo? Qual seria esse diálogo? Natureza versus objeto, natureza versus sujeito. Esse diálogo, ele aponta também para uma necessária função socioambiental, tanto da propriedade como também da apropriação da parte dessa natureza como esse caráter útil. Nesse sentido, observada a absoluta dependência humana da natureza, em especial do intrínseco vínculo entre desenvolvimento e a água, recurso definidor
corredor de possibilidades ou não para o crescimento e a estabilização humana enquanto sociedade desde sempre. Vem à tona um outro marco ético central, a necessidade percebida de um modelo de crescimento sustentável, em que as condições do uso da natureza desse um âmbito de equilíbrio ecológico e onde se inserem também noções mais depuradas sobre a sustentabilidade, equidade, justiça, pensadas num modelo de democracia e participação social. Através disso, a participação e concepção do Estado como gestor das relações sociais em sentido mais amplo e de todo o papel regulatório a ele atribuído, nesse exercício regulador por meio de mecanismos normativos que também evoluem com as relações homem-social com a natureza ao longo do tempo. O conceito de saneamento básico, que no Brasil está regulado como direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988, posteriormente também instituído por meio da Lei 11.445 de 2007, que é a Política Nacional de Saneamento, atualizada pela Lei 14.026, o novo Marco Legal de Saneamento Básico. Todas essas leis desdobram por meio da implementação dos mecanismos e procedimentos previstos, aprimorando não apenas as condições estruturais do saneamento básico do país, mas também avançando com essa problemática. Todavia, construir tal aprimoramento no modelo racional, participativo e coletivo, vista com a sustentabilidade e o uso racional dos recursos da natureza. Ante a constatação da limitação desse recurso e dos desequilíbrios não apenas ambientais, mas sobretudo também os sociais, advindos do processo histórico de desenvolvimento. Isso traz todos os efeitos tanto do aumento da população quanto da velocidade dos processos de industrialização desde as décadas de 70. Essa preocupação não tem origem recente, mas se tornou mais relevante no fim dos anos 80 em virtude dos problemas relacionados com o esgotamento dos recursos naturais não renováveis. Nos termos da Constituição Federal de 1988, o artigo 225 compete ao poder público o dever de atuar em prol do meio ambiente. Nesse princípio, o Estado, no contexto da constitucionalização da proteção ambiental, como se verá mais adiante, possui a corresponsabilidade em manter o meio ambiente sadio, equilibrado, já que o contexto constitucional confere também a coletividade de tal tarefa. Além dessa atribuição legal, que é uma responsabilidade, há também o dever de resposta de suas ações na consecução de seus atos, responsividade, e aqui especificamente direcionada para uma análise dos objetos em relação à proteção ambiental, equilíbrio ecológico e controle da utilização dos recursos naturais. Diante da história da humanidade, podemos constatar a relação conflitiva entre o ser humano e o meio ambiente. Ocorre um esgotamento dos recursos naturais não renováveis, a demanda correta dos recursos renováveis, o esforço por alternativas não poluentes ou adversas ao meio ambiente provocadas pelo indivíduo, se fazendo necessário repensar o conceito de ecologia que engloba o indivíduo, a sua vida em sociedade, a atuação na corroboração da sustentabilidade ambiental. Com a escassez dos recursos naturais, é essencial avançar com o comprometimento com a sustentabilidade ambiental. A discussão sobre saneamento básico deve considerar a busca por soluções para o manejo adequado dos 4 eixos advindos do consumo. Por isso, a gestão ambiental ela é correta e necessária, sendo uma ferramenta de prevenção e fiscalização para conter ações antrópicas que produzem impactos ao meio ambiente. No Brasil, trazendo para a nossa realidade, ainda é deficitária a universalização do saneamento. Quando a gente fala de universalização de saneamento, é contemplando tanto as áreas do urbano quanto do rural, o município na sua totalidade. É fundamental relatar que existe uma porcentagem da população que não possui acesso a nenhuma solução sanitária ou aos serviços prestados. Isso pode ocorrer por diversos motivos, desde a baixa renda familiar, falta de oferta também por parte da gestão pública, questões culturais que acabam adotando ou não esses serviços.
Os serviços de saneamento prestados à população brasileira não procedem de maneira igualitária a todos, sendo que o alcance ocorre de maneira distinta, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, levando em consideração as ações nos municípios, como também a aplicação das políticas públicas e as reais condições do uso e funcionamento das estruturas instaladas, os investimentos financeiros relativos também a todas as ações voltadas ao saneamento básico e a eficiência desses serviços. Os impactos, eles podem ser significativos. Por exemplo, a falta de saneamento básico pode aumentar os níveis de doenças e também problemas relacionados a toda a saúde populacional. Os altos índices de poluição de solos, do ar, dos rios e suas consequências para os agrupamentos humanos em todo o país. Deve-se relacionar quais indicadores que dificultam as ações e a implantação também das políticas públicas voltadas para o saneamento. Deve-se fazer todo um panorama de toda a realidade do Estado, trazendo para a nossa realidade o Estado de Minas Gerais, que vai se realmente pontuar o que se tem, o que não tem, o que precisa ser implantado, o que precisa ser mudado e onde precisa se avançar. Os indicadores são de fundamental importância no campo do saneamento, que são medidas quantitativas da eficiência e da eficácia de uma entidade gestora relativamente aos aspectos específicos da atividade desenvolvida ou do comportamento dos sistemas. Assim sendo, os indicadores podem ser entendidos como os instrumentos de gestões essenciais para as atividades e monitoramento de toda a avaliação das políticas públicas. Por exemplo, podemos acompanhar o alcance de metas e identificar se houve avanços ou se há necessidades de melhorias em determinadas regiões, corrigir os problemas ou readequar todo o sistema, avaliar também a qualidade dos serviços prestados, dentre outros indicadores. Considerando que o princípio da equidade prevê a prestação de serviços ou emprego de soluções sanitárias sem distinção de qualidade a todos os grupos sociais, de modo que toda a população esteja sujeita às mesmas condições de salubridade ambiental. Sugere-se, então, a adoção de indicadores que relacione também esses índices de acesso adequado a todos os eixos do saneamento. Esses indicadores são considerados parâmetros da política pública do saneamento. Também a gente volta aqui reforçando a importância na análise referente às ações, se elas foram efetivadas ou não nos municípios do estado. Fazendo uma comparação entre sustentabilidade e as cidades, a gente traz a importância da urbanização. A urbanização contemporânea ela é entendida como um efeito de capital industrial que se impõe sobre as cidades e redefine-se através da implosão, tendo que o urbano ele está virtualmente estendido em formas intensivas e extensivas a todo o território. O espaço, ele é um espaço de vida coletiva, também das condições para emancipação social e para a reinvenção e realização desses espaços. Discorre-se, então, sobre a reprodução espacial, levando em consideração a distribuição da população atual, as suas atividades econômicas distribuídas nesse solo urbano, de acordo também à qualidade de vida de cada cidadão. Os mesmos podem possuir poderes aquisitivos positivos ou negativos, que possuem uma melhor condição também financeira devido à localidade onde essas pessoas se residem ou trabalham. E toda essa estrutura, ela vai impactar em quê? Ao acesso aos serviços básicos de saneamento, que estão distribuídos no meio urbano, no comércio, na saúde, na energia elétrica, nos recursos hídricos, na questão também sanitária e da saúde pública.
As questões ambientais e o processo de urbanização a partir da natureza, ela vai derivar de duas vertentes. A primeira, a identificação, e a segunda, pela visibilidade da natureza. As cidades não são formadas apenas pelas paisagens naturais, como os rios, os mares, os relevos, as montanhas. Ocorre também ocupações em áreas de aterro, de encostas, de manguezais e outros. A natureza, ela veio progressivamente sendo apropriada e transformada para servir às necessidades da civilização industrial, assim do capital também. Entendido como relação que permanentemente dispõe valores de trocas, mercadorias, também no mundo concreto e no próprio desejo das pessoas, cada vez mais tomadas pelas demandas que lhes são criadas. Com a Conferência de Estocolmo em 1972 e a do Rio em 1992, fica evidente que, além das questões dos recursos naturais, há uma dimensão social inserida no desenvolvimento sustentável. A temática da pobreza é transmitida como provocadora de agressões ambientais. A qualidade ambiental ganha dimensão no cenário mundial para que essa e gerações futuras possam desenvolver soluções eficazes. Nos termos do relatório de Brundtland de 1987, onde o termo de sustentabilidade foi pioneiramente discutido, chegou-se à conclusão que o desenvolvimento sustentável que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras, satisfazem suas próprias necessidades, significando possibilitar que as pessoas agora e no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social, econômico e de realização humana, além também da realização cultural. Ao mesmo tempo, deve-se ter um uso razoável dos recursos, tanto da terra, e preservando as espécies e os habitats naturais. A sustentabilidade, ela deve ser ecológica, tanto do ponto de vista social, econômico, espacial e cultural. Caso contrário, não será sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade aplicado ao saneamento básico envolve e subsidia várias áreas da ciência e da atuação humana, como o norte indicando o avanço da sociedade de forma equilibrada, ou seja, para que se atinja o desenvolvimento tão desejado com progresso econômico, com a igualdade social e sem afetar o meio ambiente e os recursos naturais. O direito à natureza, ele é semelhante ao direito da saúde, moradia, alimentação, educação, dentre outros. Devemos repensar as condições das nossas cidades, uma vez que todas as questões estão diretamente ligadas ao ciclo da natureza, onde todos os munícipes precisam adotar boas práticas, conscientes com o meio ambiente, pois se necessita da natureza para a nossa sobrevivência e para uma boa qualidade de vida. O setor de saneamento compreende essencialmente 4 serviços: o de recursos hídricos, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que institui de modo a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. É competência, entre outras atribuições da União, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Isso é de responsabilidade da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, promover programas de construção, tanto de moradias, quanto também de condições habitacionais e de saneamento básico, através de um sistema único para participar de toda a formulação da política e da execução das ações do saneamento básico no país. O saneamento, ele é um fator essencial para que o país possa ser chamado de desenvolvido,
Tanto o serviço de água, coleta, esgoto e drenagem, eles trazem melhoria para a qualidade de vida dos munícipes. O saneamento, ele impacta de forma direta na redução da mortalidade infantil, melhora a educação, possibilita também a expansão do turismo, valoriza os imóveis e amplia a renda também de todo o trabalhador, despolui também os rios e preserva também os recursos hídricos. Todos esses processos são necessários e importantes. No eixo de recursos hídricos, a gente traz desde a captação, tratamento e também envio da água potável e da qualidade de vida da população. Então, o saneamento básico ele vem para trazer melhorias. O mesmo ocorre em relação ao esgotamento sanitário. Com isso, a gente também reforça que a importância do saneamento básico para evitar a proliferação de doenças, da contaminação das águas, sendo que isso é de fundamental importância para que os dejetos humanos não sejam lançados de forma direta nos recursos hídricos. Para manter um ambiente saudável, a limpeza urbana também é fundamental. Então, no eixo de resíduos sólidos, a gente reforça essa importância, desde a coleta, triagem, tratamento e destinação final adequada de todo o resíduo produzido pela população. Já no eixo de drenagem de águas pluviais, a gente sabe também da importância do manejo adequado para evitar enchentes, alagamentos e também para evitar a proliferação de doenças. Todos os municípios devem garantir a universalização de acesso ao saneamento básico, levando em consideração que todos esses serviços são essenciais e que todo cidadão deve ter acesso ao mesmo. O saneamento básico ele é de extrema importância. O meio ambiente ele vai redefinir a economia, a sociedade, a política, trazendo esse conceito de desenvolvimento sustentável, integrando a dimensão ambiental ao desenvolvimento socioeconômico neste final de século, também com uma expansão contemporânea da noção do progresso. A busca por soluções para os problemas ambientais tornou-se uma prioridade no Brasil e também no mundo. Organismos financeiros internacionais consideram a atenção para que o meio ambiente seja utilizado de forma correta, trazendo também critérios básicos na implementação de políticas públicas. O modelo de desenvolvimento brasileiro ele acelerou o processo de urbanização, ocasionando assim essa rápida concentração também de renda da população que sobrecarregou a estrutura das cidades, elevando os índices de pobreza e agravando também os problemas ambientais. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu no Rio em 1992, ao adotar a Agenda 21 como um programa para o próximo século, reconheceu formalmente a necessidade de mobilizar os atores em nível global, regional e local para a promoção do uso sustentável dos recursos naturais e abordar o processo de desenvolvimento sobre um foco da sustentabilidade. A Agenda 21 ela foi adotada por 178 países, destaca-se como o mais importante protocolo da Rio 92, constituída por 40 capítulos estruturados em 4 seções, que refere-se aos seguintes temas. A primeira seção, os aspectos econômicos e sociais do desenvolvimento e suas relações com os problemas ambientais. A seção 2, conservação e administração de recursos para o desenvolvimento abordado aos temas ligados à proteção da atmosfera, dos ecossistemas terrestres e aquáticos e à gestão de resíduos dos processos produtivos. Seção 3. Estabelecimento do papel dos grandes grupos sociais, contendo análises e sugestões sobre a forma de participação da sociedade, seja através das ONGs, das mulheres, dos trabalhadores, dos cientistas, no processo do desenvolvimento sustentável. Na seção 4, foi abordado os meios de implantação da agenda, abordando os recursos financeiros, o conhecimento científico e a formação da consciência e da disseminação das informações, num quadro de cooperação a nível internacional.
Para o sucesso dessas ações em prol desse novo modelo de desenvolvimento, foi também abordado a importância das iniciativas das autoridades, tanto local quanto também internacional. Sugere-se às lideranças municipais atuarem como facilitadoras do processo de implementação das Agendas 21. Convocando a sociedade civil, a sociedade organizada, os empresários para que, juntos com o setor público, possam estabelecer propostas de planejamento estratégico e ações participativas que promovam a sociedade sustentável. Torna-se necessário, portanto, elaborar as agendas 21 em seus municípios, adaptando as propostas do documento da ONU à realidade particular de cada município para que ocorra um progresso. A Agenda 21 local prioriza a melhoria da situação ambiental, social, tanto das áreas urbanas quanto das áreas rurais, fazendo assim com que ocorra a universalização por meio de soluções viáveis, a preservação histórico e cultural e também a preservação ambiental. O conceito de desenvolvimento sustentável deriva de duas vertentes. A primeira, por meio da biologia com foco nos ecossistemas e a utilização dos recursos naturais. A segunda, sobre a economia, levando em consideração o padrão de produção e consumo de maneira equívoca. Através desse consumo desordenado, surgiu a questão sobre a sustentabilidade, levando em consideração a limitação dos recursos naturais. Em Estocolmo, em 1972 e no Rio, em 1992, fica evidente nessas conferências que, além das questões dos recursos naturais, há uma dimensão social inserida no desenvolvimento sustentável. A temática da pobreza é transmitida como provocadora de agressões ambientais. A qualidade ambiental ganha dimensão no cenário mundial para essa e futuras gerações. Em 1987, como já foi abordado aqui também, o relatório de Brundtland iniciou a discussão sobre a verdadeira definição do desenvolvimento sustentável. Já nos dias atuais, temos uma vasta literatura sobre o tema. Alguns autores refletem que o desenvolvimento sustentável se tornou um cenário de manifestação de posições de grupos políticos, governos, movimentos sociais, entre outros. Outro autor, como Richard, de 1997, já designa o desenvolvimento sustentável como uma fraude, uma vez que acoberta as divergências entre a classe industrial e a finitude dos recursos naturais existentes. Já Veiga, em 2010, relata que o desenvolvimento sustentável se trata de forma antecipada sobre um novo valor. Já o autor Sen, no ano 2000, ele traz o entendimento pela sociedade que é possível a adoção de medidas que possam, de maneira efetiva, mudar o rumo do desenvolvimento, direcionando o crescimento econômico, o material para as autonomias do desenvolvimento tanto humano quanto também político, para a expansão de oportunidades para todos. O autor Nascimento, em 2010, dialoga com os diversos autores sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, trazendo também a crise ambiental global, que ela está aí desde o ano de 1950, quando começou-se a discutir sobre a poluição nuclear. Várias questões ambientais foram pontuadas, por exemplo, as poluições industriais, o uso de pesticidas e inseticidas químicos, as chuvas ácidas, dentre outros. O efeito dessas questões para a Conferência de Estocolmo em 1972, onde os países tanto desenvolvidos e não desenvolvidos se fizeram presentes. Os países desenvolvidos estavam alinhados sobre as questões ambientais, tendo como preocupação a ameaça da qualidade de vida da sociedade. Já os países não desenvolvidos estavam preocupados com a resolução da questão da pobreza. Diante dessas complexidades, a Organização das Nações Unidas, em 1973, produziu um documento que conceituava o problema ambiental como consequência de economias próprias e também
do excesso do desenvolvimento, como o aumento do uso das tecnologias e o consumo exagerado. Do lado oposto, apontava também a falta de crescimento demográfico e o baixo PIB per capita. Fica claro que, além das questões ambientais, as questões econômicas e sociais também estão ligadas ao desenvolvimento sustentável. Não teria como discuti-lo sem levar em consideração as desigualdades. A questão ambiental ela é traçada como um modelo onde a produção e o consumo devem ser harmonizados com os recursos naturais que sustentam a sociedade. Já em a questão econômica, deixa clara que a economia deve crescer em paralelo. E a eficiência da produção e do consumo, a inovação tecnológica deve se fazer presente. Já a questão social significa eliminar a pobreza, onde todos possam ter acesso aos bens materiais, assim sendo, o desenvolvimento sustentável coloca em debate todos esses interesses. O desenvolvimento sustentável deve proporcionar à sociedade a adoção de novas tecnologias, meios adequados de consumo, a cultura deve ser praticada com os novos valores e também costumes. Os indivíduos devem se afastar da moda, do instantâneo e optar também pelos bens duráveis. Agora nós iremos falar sobre a Lei Federal 11.445 do ano de 2007, conhecida como a Política Nacional de Saneamento Básico, regulamentada pelo Decreto Federal 7.217 do ano de 2010, que estabelece entre seus princípios fundamentais a universalização e a integralidade da prestação dos serviços. A universalização é conceituada como a ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico por todos os domicílios ocupados. Já a integralidade é compreendida como um conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos serviços do saneamento básico, propiciando assim a toda a população o acesso a tais serviços em conformidade com as suas necessidades e maximizando a eficácia de suas ações e resultados. Dessa forma, estabelece-se a premissa de investimentos contínuos, de modo a alcançar o acesso universal e a oferta integral dos serviços de saneamento básico em conformidade com o contexto local da população atendida. Conforme o artigo 3 da Política Nacional de Saneamento Básico, o saneamento ele é entendido como esse conjunto de serviços, infraestruturas, instalações operacionais de 4 eixos: recursos hídricos, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. O abastecimento de água potável ele é constituído pelas atividades de infraestrutura, instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a sua captação até as ligações prediais e os respectivos instrumentos de mediação. Já o esgotamento sanitário, ele é constituído pelas atividades de infraestrutura, instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado dos esgotos sanitários, desde as suas ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. Já a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos são conjuntos de atividades, infraestruturas, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final do resíduo, tanto doméstico quanto também de todo o resíduo originário das varrições de limpeza, logradouros, vias públicas e das atividades desenvolvidas pelos munícipes. Já a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas são conjuntos dessas atividades também de infraestruturas, instalações operacionais de drenagem urbana, de águas pluviais, desde o transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, com as políticas públicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de toda a sua erradicação.
de proteção ambiental, de promoção da saúde e de outras de interesse relevante social, voltados para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja um fator determinante. A gente traz também como exemplo as legislações do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual 11.720, de 28 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política estadual de saneamento básico e dá outras providências. A gente traz também a Lei Estadual 3.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva, a Lei Estadual 14.128 do ano de 2001, que dispõe também sobre a política estadual de reciclagem. Então, esses aqui são exemplos da legislação estadual sobre saneamento básico de Minas Gerais. O saneamento básico em Minas Gerais, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o estado possui 853 municípios, 15,5% do total desses municípios a nível federal, o maior em número entre todos os estados e 1.633 distritos. Minas Gerais possui uma área de 587,6 mil quilômetros quadrados e ocupa 6,9% do território brasileiro, constituindo assim o quarto maior estado do país e o primeiro em relação à área da região Sudeste. A concretização da política pública de saneamento básico a partir da evolução normativa e dos seus desdobramentos no campo traz essa realidade material, ou seja, uma implementação e apropriação social no território. Assim, no estado de Minas Gerais, atendendo todas essas demandas, que a gente traz aí as constituintes, também a promulgação da Constituição Cidadã, que é a Lei 11.720 de dezembro, que vai dispor sobre a política estadual de saneamento no estado, ela traz esse objetivo tanto de regular quanto também de trazer essa segurança para a saúde da população e a salubridade ambiental, tanto do urbano quanto do rural, visando a sua universalização. Retomamos com a política 11.445 de 2007, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, que foi atualizada pela 14.026 de 2020, um novo marco regulatório. Ambas trazem também essa importância sobre a questão da universalização do saneamento, a importância que todo o sistema possa operacionalizar de forma ambientalmente correta. Traz também as ações dos governos, tanto a nível municipal, estadual e federal, e também a aplicação das políticas públicas que impactam de forma direta na vida dos munícipes. Trazendo dados sobre o eixo dos recursos hídricos a nível Brasil, é importante ressaltar que nas últimas décadas ainda existem desafios relacionados aos recursos hídricos, especialmente em regiões rurais e comunidades de baixa renda. A cobertura do abastecimento de recurso hídrico, segundo dados nacionais do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico referente ao ano de 2019, traz que cerca de 83% da população brasileira tinha acesso a esse tipo de serviço. No entanto, essa taxa ela pode variar consideravelmente entre as áreas urbanas e as áreas rurais, sendo que o maior atendimento são nas áreas urbanas. Há essa desigualdade regional. As taxas de acesso aos recursos hídricos potáveis, elas vão variar de estado para estado e entre diferentes regiões do país. Estados mais desenvolvidos e urbanizados geralmente apresentam melhores indicadores de acesso ao eixo dos recursos hídricos. Há também melhorias ao longo do tempo. Houve sim um progresso constante na expansão do acesso à água potável no território brasileiro ao longo dessas décadas. O governo brasileiro, ele investiu em projetos de infraestrutura para melhorar o abastecimento nas regiões brasileiras.
As áreas rurais. Sobre o sistema de esgotamento sanitário no Brasil, a gente traz também informações sobre o Sistema Nacional de Saneamento referente ao ano de 2019, onde 53% da população brasileira tinha acesso aos serviços de coleta do esgotamento sanitário. O tratamento do esgotamento sanitário, ele vai desde a coleta até a sua destinação final. Nem todo esgoto coletado no Brasil passa por esse tratamento adequado. A mesma fonte, mencionada do CNIS, indica que aproximadamente 46% do esgoto coletado era tratado. Isso significa que uma parte significativa do esgoto é lançada de forma diretamente no meio ambiente, sem tratamento, trazendo impactos negativos tanto na saúde pública quanto no meio ambiente. Ocorre também a questão das desigualdades regionais, então, tanto no abastecimento de água, quanto também nas taxas de coleta e tratamento de esgoto, a gente vê que ocorre essa variação de estado para estado e de região para região. Houve também algumas melhorias, mas sabemos que precisamos avançar. Tanto na questão de investimentos em infraestruturas, que a gente sabe desses desafios, mas precisamos passar pelos desafios financeiros, técnicos, de gestão, de políticas públicas que muitas vezes limitam a expansão das melhorias para o eixo do esgotamento sanitário. A falta de tratamento adequado do esgotamento sanitário, ele vai contribuir para a poluição dos rios, lagos, mares, oceanos. Isso pode ter um impacto ambiental significativo, como a degradação da qualidade de água e ameaça também à vida aquática. Já sobre o eixo dos resíduos sólidos, a gente também traz que a destinação final, ela é de suma importância, desde que seja feita de maneira correta. Nem todo o resíduo coletado no Brasil tem essa destinação final adequada. Cerca de 60% dos resíduos coletados são destinados ainda em aterros controlados ou em áreas denominadas como lixões. Isso traz impactos negativos, como a poluição do solo, do ar, da água e também proliferação de vetores. O Brasil, ele tem se esforçado também para aumentar a taxa de reciclagem dos resíduos sólidos, mas a gente sabe que é de suma importância que todo cidadão esteja envolvido no processo para que esses materiais, em vez de irem para áreas como lixões ou aterros controlados, sejam destinados para cooperativas ou associações de catadores, para que esses materiais possam voltar como matéria-prima para as indústrias. A disposição inadequada dos resíduos sólidos, especialmente nos lixões, como eu falei, pode causar poluição do solo, das águas subterrâneas, enfim, também trazer a emissão de gases do efeito estufa. Além disso, a má gestão dos resíduos sólidos pode contribuir para que ocorra enchentes, trazendo também mais problemas para a população. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela busca promover a gestão adequada dos mesmos, incentivando a reciclagem, a redução de geração de resíduos, além de eliminar também gradualmente todas essas áreas de lixões e de aterros controlados, promovendo e incentivando que todo município possa ter um aterro sanitário que esteja ambientalmente correto e licenciado pelo órgão responsável. A drenagem pluvial. A drenagem pluvial, ela precisa de um planejamento urbano adequado, pois o crescimento desordenado, ele traz esse planejamento inadequado, contribuindo para os problemas de drenagem. Em muitos casos, as áreas verdes são substituídas por áreas pavimentadas que reduz a capacidade de absorção da água no solo.
Algumas cidades brasileiras têm investido em melhorias na infraestrutura da drenagem pluvial, incluindo a construção de galerias subterrâneas, canais e sistemas de escoamento para gerenciar melhor as águas pluviais. As enchentes e os alagamentos causados por problemas de drenagem pluvial inadequada podem resultar em danos negativos nas propriedades, deslocamento de pessoas, perdas de vidas e impactos negativos na saúde pública. Além disso, a poluição da água e o transporte de resíduo para o corpo d'água são preocupações associadas à drenagem inadequada. Por isso que as soluções de drenagem pluvial sustentável têm sido exploradas para minimizar os impactos negativos. Isso inclui a criação de áreas permeáveis, como parques, jardins, que ajudam a absorver a água da chuva e reduzir a sobrecarga no sistema de drenagem. O Brasil possui normas e regulamentos para a gestão de drenagem pluvial, mas a aplicação e a fiscalização podem variar em diferentes municípios e estados. Quais são as questões socioeconômicas relacionadas ao acesso ao saneamento? O acesso ao saneamento básico é uma questão socioeconômica crucial que impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento de uma sociedade. Várias questões socioeconômicas são relacionadas ao acesso inadequado do saneamento. Podemos citar algumas, como as desigualdades sociais e econômicas. A falta de acesso ao saneamento muitas vezes está ligada às desigualdades socioeconômicas. Pessoas em situação de pobreza têm maior probabilidade de viver em áreas sem infraestrutura de saneamento adequado, o que perpetua o ciclo da pobreza. A localização geográfica, comunidades rurais e áreas de baixa densidade populacional podem ter acesso limitado a serviços de saneamento devido aos desafios logísticos e de infraestrutura. Isso resulta em disparidades entre as áreas urbanas e as áreas rurais. O acesso à água potável. O saneamento está intimamente ligado ao acesso à água potável. Populações que não possuem esse acesso adequado correm maior risco de adquirirem doenças relacionadas à água, como foi citado anteriormente a diarreia e a cólera. A saúde pública. A falta de saneamento adequado está diretamente ligado à propagação de doenças transmitidas pela água por contato com dejetos humanos, como a cólera, a hepatite, verminoses e outras doenças infecciosas. O impacto na educação. Crianças que vivem em áreas sem saneamento básico adequado podem enfrentar interrupções frequentes na educação devido a doenças. A falta de instalações sanitárias nas escolas também podem levar a taxas de desistências mais altas. A má saúde resultante da falta de saneamento pode impactar a capacidade das pessoas de trabalhar, de melhorar a sua renda, o que, por sua vez, pode perpetuar o ciclo da pobreza, principalmente em comunidades que não têm acesso a essas infraestruturas. O turismo e o desenvolvimento econômico. A falta de saneamento pode afetar negativamente o turismo e o desenvolvimento econômico de determinadas regiões. Destinos turísticos sem infraestruturas de saneamento podem enfrentar dificuldades em atrair visitantes. Os custos na saúde. A falta de acesso ao saneamento coloca uma carga significativa nos sistemas da saúde pública. Os custos associados ao tratamento de doenças relacionadas à falta de saneamento básico podem sim ser elevados. O impacto ambiental. A falta de tratamento adequado de resíduos humanos, como também das águas, dos mares, dos solos, podem causar a poluição ambiental, afetando também essa geração e geração futuras quando a gente fala de recursos naturais.
O desenvolvimento sustentável, então, o acesso ao saneamento básico é um dos objetivos da ONU. A falta de progresso nesse aspecto pode comprometer o alcance de metas e do desenvolvimento sustentável. Então, para abordar essas questões socioeconômicas, é fundamental investir em infraestrutura, tanto no saneamento como também na educação, na conscientização, nas políticas públicas, visando garantir o acesso universal ao saneamento básico. Isso não apenas melhora a saúde e a qualidade de vida da população, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades socioeconômicas. O Planasa foi o divisor de águas na expansão do setor. Ele é representado pela criação do Plano Nacional de Saneamento em 1971. Foi um programa implementado no Brasil durante o regime militar, especificamente nos anos de 1969 a 1986, com o objetivo de promover a expansão e a melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o país. O programa ele foi criado em resposta à carência da infraestrutura de saneamento básico nas áreas urbanas e rurais no Brasil na época. A falta de acesso à água potável, saneamento adequado, estavam também associados a diversos problemas de saúde pública e da qualidade de vida. Realizou-se também diversos esforços entre o governo federal, os governos estaduais, as empresas estaduais de saneamento e do setor privado, trazendo características para o Planasa. Uma delas foi a unificação e a coordenação, que buscou unificar a gestão desses serviços de saneamento básico que estavam anteriormente fragilizadas, entre as suas diferenças, trazendo também tentando trazer agora uma promoção e uma abordagem mais eficiente na expansão e na melhoria da qualidade dos serviços. Os financiamentos, o Planasa destinou recursos financeiros substanciais para investimentos em infraestruturas no saneamento básico e veio principalmente do governo federal, que envolveu também empresários, também parcerias internacionais e os próprios recursos tanto do estado quanto também do município. O Planasa, ele também estabeleceu padrões técnicos e normas para esses serviços, tanto do abastecimento de água, tanto também do esgotamento sanitário, visando garantir qualidade nessa prestação de serviços e a sua uniformização. Houve também parcerias públicas privadas, o programa, o plano permitiu a participação do setor privado na execução dos projetos de saneamento através de empresas que puderam estar envolvidas nessa construção. Teve foco também em áreas carentes, atendendo essas pessoas que se encontravam nessas áreas fragilizadas. Apesar das intenções do Planasa, o mesmo enfrentou também desafios ao longo da sua implementação. Então, a gente sabe também que houve desafios, houve metas que não foram cumpridas como desejado, e após a sua implementação, o Brasil passou por diversas transformações, tanto nas políticas públicas, nas políticas sociais, econômicas, o que impactou a abordagem também no saneamento básico, embora o Planasa ele tenha sido uma solução que contribuiu para chamar a atenção do saneamento a contínua necessidade de investir no eixo do saneamento, nos 4 eixos do saneamento básico. Já o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele é um instrumento importante no Brasil voltado para o planejamento e organização e implementação das ações relacionadas ao saneamento básico em todo o território nacional. O Plano Nacional de Saneamento Básico ele foi instituído pela Lei Federal 11.445 do ano de 2007, conhecida também como a Lei Nacional de Saneamento Básico. Ele é um marco regulatório envolvendo os 4 eixos: esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem pluvial e águas e recursos hídricos.
O objetivo principal do Plano Nacional de Saneamento Básico é promover a universalização do acesso aos serviços, tanto na zona rural quanto na zona urbana, visando melhorar as condições de vida e saúde de toda a população, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. O plano, ele estabelece um conjunto de diretrizes, metas que devem ser alcançadas em relação aos 4 eixos do saneamento básico, visando um horizonte de ações que devem ser realizadas nos municípios. O plano, ele prevê essa universalização de acessos aos serviços de abastecimento dos 4 eixos, como foi falado, recursos hídricos, drenagem, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, buscando garantir que todos os cidadãos tenham acesso a esses serviços essenciais. A qualidade e eficiência. O plano, ele visa essa melhoria e as comunidades nas tomadas de decisões e nos acompanhamentos dos serviços. O plano também enfatiza a importância da sustentabilidade econômica, ambiental, social, envolvendo todas essas ações, promovendo também o uso racional e adequado dos recursos naturais. O Plano Nacional de Saneamento Básico destaca também a necessidade de articulação entre os diferentes níveis de governo, órgãos reguladores, prestadores de serviços e todos os atores envolvidos no setor de saneamento básico. O plano é um instrumento orientador para que tanto os estados quanto os municípios brasileiros possam desenvolver de forma correta e implementar as ações nos eixos do saneamento básico, contribuindo para a melhoria e condições de vida dos cidadãos. A Lei 14.026 do ano de 2020, conhecida também como a Lei de Saneamento Básico, que é o novo marco regulatório, ela é importante na regulação do setor do saneamento no país. Ela foi sancionada em 15 de julho do ano de 2020 e tem como objetivo principal promover a universalização do acesso aos serviços de água e esgotamento sanitário, além de melhorar a eficiência na prestação desses serviços. A Lei 14.026 do ano de 2020 trouxe várias mudanças significativas para o setor de saneamento. Algumas das principais características foram o marco regulatório. A lei estabeleceu um novo marco regulatório para o setor de saneamento básico, buscando atrair investimentos, promover a concorrência e incentivar a participação da iniciativa privada. A universalização, um dos principais objetivos da lei é a universalização dos serviços até o ano de 2033. Isso significa que a lei visa garantir o acesso a todos os serviços para todos os cidadãos brasileiros, independente da sua localização geográfica. A lei também estabelece que os municípios devem estabelecer contratos de programas com empresas estatais de saneamento ou com empresas privadas para que a prestação de serviços, esses contratos devem ser elaborados com base em critérios de eficiência e qualidade. A lei prevê também que os municípios devem realizar licitações para contratações de empresas que prestarão serviços de saneamento. Isso visa promover a concorrência e a busca pelo melhor serviço ao menor custo. Também
A lei estabelece que a União só poderá conceder recursos para os projetos de saneamento básico aos municípios que comprovarem capacidade técnica e financeira para executar as obras, isso visando garantir a viabilidade dos investimentos. A lei prevê também a criação de agências reguladoras estaduais ou intermunicipais para supervisionar e regular a prestação dos serviços de saneamento, garantindo a qualidade e a eficiência. A Lei 14.026 também traz incentivos para a melhoria da gestão dos serviços e aumento da eficácia operacional e a busca por melhores resultados, o que representou uma mudança significativa na abordagem do saneamento básico no Brasil, buscando assim superar esses desafios históricos, promover a universalização dos serviços que são essenciais para toda a população. A mesma gerou debate sobre os papéis do setor público, do setor privado, a prestação dos serviços e sobre os impactos econômicos e sociais das mudanças trazidas pela legislação. A Lei 14.026 do ano de 2020 prevê também a elaboração dos planos municipais, onde os municípios devem elaborar os planos de saneamento básico, onde possam definir as estratégias e metas para a prestação dos serviços em suas áreas de atuações. A lei também enfatiza a importância da proteção ao meio ambiente, a promoção da sustentabilidade e a prestação dos serviços de saneamento básico, além também dos contratos de programa entre municípios, empresas estaduais de saneamento que estavam em vigor, tiveram seu prazo estendido até a data de 31 de março de 2022, permitindo uma transição mais gradual para a nova regulação. A Lei do Saneamento Básico, ela representa uma tentativa de enfrentar os desafios históricos no setor, buscando soluções para a falta de investimentos, a baixa cobertura, dos serviços, a falta de qualidade na prestação dos mesmos. No entanto, também gerou debates, como eu falei aqui anteriormente, porque o impacto completo da Lei 14.026 do saneamento está em evolução, uma vez que sua implementação ela requer tempo e ajustes. É uma legislação que visa melhorar a qualidade de vida da população, promover o acesso universal aos serviços essenciais, além de impulsionar o desenvolvimento sustentável do país. Quais são os desafios sobre o saneamento básico? Embora o Brasil seja uma das maiores economias, muitas áreas do país ainda sofrem com a falta de acesso a serviços de saneamento básico adequado, como água, o esgoto tratado. Isso afeta principalmente regiões rurais e comunidades de baixa renda. A falta de esgotamento sanitário. A cobertura do esgotamento sanitário era consideravelmente menor do que a cobertura de abastecimento de água. Muitas cidades brasileiras ainda não possuem sistema de esgoto tratado, resultando em uma contaminação dos rios, lagos, que impactam também na saúde pública. Os investimentos insuficientes. Historicamente, os investimentos públicos no setor de saneamento no Brasil foram insuficientes para acompanhar as demandas crescentes por infraestruturas adequadas. Isso levou à necessidade de buscar alternativas para atrair investimentos privados, promovendo também a ampliação dos sistemas de saneamento. O novo marco do saneamento, a Lei 14.026 do ano de 2020, que teve como objetivo incentivar a participação do setor privado, estimular a concorrência e melhorar a prestação de serviços. O marco legal busca aumentar os investimentos e a eficiência tanto no eixo de recursos hídricos quanto também do esgotamento sanitário. Os desafios ambientais e de saúde. A falta de saneamento básico adequado contribui para problemas ambientais, como poluição de corpos d'água, para a disseminação de doenças transmitidas pelos recursos hídricos. Todas as pessoas têm direito aos serviços de saneamento básico como um princípio da dignidade da pessoa humana. O direito aos serviços de saneamento básico é o princípio da dignidade, que está intimamente relacionado e são reconhecidos como fundamentais para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas.
Os direitos aos serviços de saneamento básico é reconhecido internacionalmente como um direito humano. Ele engloba o acesso aos serviços essenciais para a saúde, para o bem-estar, como fornecimento da água, da coleta do resíduo, da drenagem. A ausência desses serviços pode resultar em sérios riscos à saúde, além também da contaminação ambiental e a propagação de doenças. O princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental do direito internacional e de muitas constituintes ao redor do mundo. Ele estabelece que cada indivíduo tem um valor intrínseco e merece ser tratado com respeito e consideração. Esse princípio, ele implica que as condições de vida das pessoas devem ser adequadas e proporcionar um nível básico de bem-estar. O acesso aos serviços de saneamento básico está diretamente relacionado ao princípio, como foi falado, da dignidade da pessoa humana. A saúde, ela impacta, quando não tem saneamento básico, impacta-se na saúde. Então, a falta de acesso a todos os eixos de saneamento básico, eles vão fazer o quê? Uma maior propagação de doenças, reduzindo assim a qualidade de vida do munícipe. O meio ambiente também ele é afetado com essa ausência. Quando se ocorre essa ausência do saneamento básico, a falta de tratamento de esgoto, a disposição inadequada dos resíduos sólidos, eles podem gerar contaminações diretamente ligadas ao solo, à água, ao ar, prejudicando a sustentabilidade ambiental. A falta de acesso a esses serviços de saneamento pode estar negativamente ligada às oportunidades tanto econômicas, sociais, limitando o desenvolvimento das pessoas tanto do lado pessoal quanto também profissional. Garantir o acesso aos serviços de saneamento básico não é apenas uma questão prática, mas também uma questão de direitos humanos e de dignidade. A promoção desses serviços é uma maneira importante de assegurar que as pessoas possam viver suas vidas de maneiras saudáveis, seguras e felizes. A evolução da regulação dos serviços de saneamento. A evolução da regulação dos serviços de saneamento tem sido um processo significativo ao longo das últimas décadas, com mudanças que variam de acordo às suas regiões e estados. No geral, a regulação visa garantir o fornecimento de serviços de saneamento de alta qualidade, acessível e sustentável para a população, além de promover a proteção ambiental e a saúde pública. Aqui a gente pode trazer um resumo das principais etapas dessa evolução. Em muitos lugares, a prestação de serviços de saneamento estava sob controle direto do governo. As agências governamentais eram responsáveis pela operação, manutenção e expansão dos sistemas de água e esgotamento sanitário, sem uma separação clara entre as funções da prestação de serviços e as suas regulações. Depois, houve uma tendência que em alguns lugares para descentralizar a gestão dos serviços de saneamento, dando mais autonomia às autoridades locais ou empresas especializadas. Isso frequentemente resultou em uma melhor adaptação às necessidades locais, como também levou a desafios que precisaram ser superados, trazendo eficiência e também uma melhor coordenação. Ocorreu a criação das agências reguladoras, uma tendência importante na evolução da regulação do saneamento, que foi a criação dessas agências independentes. Essas agências são responsáveis por supervisionar e regular as atividades das empresas prestadoras de serviços, garantindo qualidade, eficiência e o cumprimento das normas. As independências dessas agências são cruciais para evitar interferências, tanto no âmbito da política, promovendo assim uma regulação imparcial. Muitos países passaram a adotar modelos de parcerias também público-privadas, as PPPs.
trazendo concessões para as gestões dos serviços de saneamentos. Esses modelos visam trazer investimentos privados para modernizar e expandir as infraestruturas, ao mesmo tempo em que a regulação continua a garantir que os interesses públicos sejam atendidos. À medida que a conscientização ambiental cresceu também, as regulações passaram a dar mais atenção à sustentabilidade e ao tratamento adequado dos eixos do saneamento básico, minimizando assim os impactos negativos ao meio ambiente, incluindo também a promoção de boas práticas. A gente pode dar o exemplo do reuso de água, a reciclagem nos resíduos sólidos e o tratamento eficaz dos efluentes. Nos últimos anos, a tecnologia ela desempenhou um papel fundamental na evolução da regulação do saneamento básico. A digitalização permitiu o monitoramento em tempo real da coleta de dados, também trouxe mais precisão e otimização dos processos, resultando assim em serviços mais eficientes e adaptáveis. É importante avaliar que a evolução da regulação de saneamento é altamente influenciada também pelo contexto político, econômico e social de cada país ou região. Além disso, os desafios relacionados à urbanização, às mudanças climáticas, à escassez dos recursos também têm impacto nas abordagens regulatórias adotadas. Portanto, os desenvolvimentos nessas áreas são contínuos e podem variar consideravelmente. É importante a gente enfatizar o papel de cada indivíduo na promoção do saneamento básico, que é essencial para garantir a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população. Cada indivíduo desempenha um papel fundamental nesse processo, uma vez que suas ações diárias afetam diretamente a qualidade do meio ambiente em que vive. Aqui estão algumas maneiras de enfatizar o papel de cada indivíduo na promoção do saneamento básico. A conscientização. Cada pessoa pode contribuir aumentando a conscientização sobre a importância do saneamento básico, compartilhar informações sobre os benefícios e das práticas sanitárias adequadas, ajudando a motivar e também a agir em sua comunidade. O descarte adequado dos resíduos sólidos. O descarte correto dos resíduos sólidos é essencial para evitar a poluição do solo, da água e do ar. Isso inclui também separar o resíduo reciclável, compostar os materiais orgânicos e descartar os resíduos perigosos de forma apropriada. O uso eficiente dos recursos hídricos. O uso consciente dos recursos hídricos é fundamental. Fechar as torneiras enquanto escova os dentes, consertar os vazamentos, adotar práticas de irrigações eficientes são maneiras de evitar o desperdício dos recursos hídricos. A higiene pessoal também, como lavar as mãos adequadamente, é essencial para evitar a disseminação das doenças. Cada indivíduo pode se comprometer a adotar práticas e proteger também a sua saúde e a de todos ao seu redor. As instalações sanitárias, é fundamental que as mesmas estejam em boas condições para ajudar a prevenir a contaminação da água e do solo. A participação em iniciativas locais, engajar-se em projetos comunitários relacionados ao saneamento básico, como campanhas, projetos de reciclagem, programas de conscientização, programas de educação ambiental, podem ter um impacto positivo em sua comunidade. Os indivíduos também podem se unir para exigir das suas autoridades locais e nacionais que todas as políticas públicas estejam de fato sendo executadas em seus municípios. A educação ambiental deve ser contínua, aprender sobre práticas de saneamento básico, compartilhar também esse conhecimento com seus amigos, familiares, pode criar um efeito cascata de conscientizações e ações positivas. Ao adotar essas práticas saudáveis
voltadas ao saneamento básico, em sua própria vida, você pode inspirar outros ao seu redor a fazerem o mesmo. A responsabilidade coletiva, ela compreende que o saneamento básico é de responsabilidade de todos e que nossas ações individuais afetam as nossas comunidades e também é fundamental para promover as mudanças que trarão impactos positivos ao longo do tempo. A promoção do saneamento básico é um esforço contínuo. Cada pequena ação contribui para melhorar a qualidade de vida de todos. A atual divisão política administrativa do Brasil divide o território nacional em 26 estados e um distrito federal, totalizando 5.570 municípios. Essas competências específicas para o saneamento contidas na Constituição Federal, no inciso 19 e 20 do artigo 21, afirma que a responsabilidade da União para a elaboração e execução de planos nacionais e também regionais de ordenamento territorial, os planos de desenvolvimento econômico e social, além da instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, que perpassa a garantia das condições adequadas de habitação e também de saneamento básico. Já o parágrafo 3 da Constituição Federal, o artigo 25, possibilita aos estados o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum que possam integrar a execução de planos de saneamento básico para os municípios agrupados em regiões de planejamento. Já o artigo 30 assegura aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, organizar e prestar os serviços públicos essenciais de interesse local, prestar também serviços de atendimento à saúde, como também promover o ordenamento territorial urbano. Essas orientações vinculam-se às disposições do artigo 182, que estabelece a competência do poder público municipal para a elaboração e execução da política e do desenvolvimento urbano. Nessa política se insere também o plano diretor obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes e para os municípios que possuem aglomerações urbanas, que visa a garantia das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. Nas análises dos dispositivos, podemos reafirmar que a saúde e o saneamento básico são direitos de todos e de um dever do Estado, o quais efetivam-se com o desenvolvimento das políticas sociais, econômicas, levando em consideração também a redução de agravos e para o acesso igualitário de todos aos serviços oferecidos. A satisfação na oferta desses serviços de saneamento básico depende também da elaboração e da execução de políticas públicas específicas e integradas entre as esferas administrativas. Segundo Heller, 1998 e 2012, Roseto e Lerípio, 2012, afirmam necessidade de reconhecimento da importância do saneamento para a saúde ambiental e humana, pois essas questões relacionadas ao saneamento propiciaram o desenvolvimento teórico das determinantes sociais de saúde atuais, quanto também de hábitos e condições de vida e os aspectos organizacionais. A Constituição Federal guarda também as orientações da Organização Mundial de Saúde e de outras entidades. Na carta publicada em 1986 pela OMS, reconheceu a saúde e o saneamento como direitos humanos essenciais e indispensáveis à qualidade da vida. Um dos aspectos que é suscitado pela entidade e que foi incorporado à Constituição Federal e às demais legislações infraconstitucionais que são aplicáveis ao saneamento do Brasil é o conceito de promoção de saúde a toda a sociedade. A OMS, em 2002, ressalta o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo.
Esse conceito ele está inserido na Constituição Federal na medida em que se afirma ser a sociedade o corpus responsável pela fiscalização e também pelo controle dos serviços prestados por todos os gestores públicos. Os autores Neto e Santos, 2012, reforçam a garantia da participação social nos processos vinculados ao saneamento básico, através também de contribuições de planos que possam atender adequadamente todas as demandas da população. O processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua saúde de vida, incluindo uma maior participação no controle também de todo o processo. OMS 2002. Ficou repetido, você corta. A Política Federal de Saneamento Básico é o conjunto de regulamentações elaboradas pela União. Nela estão inseridos também programas, planos, projetos, ações que são desenvolvidas por órgãos federais. No artigo 3, define-se o saneamento básico como um conjunto desses serviços de infraestrutura, instalação operacional, esgotamento sanitário, abastecimento de água, limpeza e manejo de resíduos sólidos e o manejo também das águas pluviais. Esses conceitos, eles derivam dos estudos científicos que consideram o saneamento como um conjunto de intervenções sobre o meio ambiente que estão articulados aos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. As cidades e a sustentabilidade ambiental. A urbanização contemporânea ela é entendida como um efeito do capital industrial que se impõe sobre as cidades e redefinindo-os através da implosão, tendo no urbano virtualmente formas intensivas e extensivas a todo o território, o espaço de vida coletivo das condições para emancipação social e a reinvenção e realização do desejo. Lefebvre, 1999. Já o autor Cândido Filho, 2017, ele discorre sobre a reprodução espacial, levando em consideração a distribuição da população, suas atividades econômicas no solo urbano de acordo com o poder aquisitivo dos cidadãos. Os mesmos possuem poderes aquisitivos positivos ou negativos, ou que possuem uma melhor condição financeira, que se localizam em estruturas que têm acesso a empregos, moradia, acesso aos serviços básicos, comércio, saúde, saneamento, energia elétrica, recursos hídricos, dentre outros. Já Costa 2021 questiona sobre as questões ambientais e o processo de urbanização a partir da natureza, que deriva de duas vertentes, a primeira pela identificação e a segunda pela visibilidade da natureza. As cidades, elas não são formadas apenas pelas paisagens naturais, por exemplo, os rios, o mar, os relevos, as montanhas. Ocorre também ocupações em áreas como aterros, encostas, manguezais, dentre outros. A natureza, ela veio progressivamente sendo apropriada e transformada para servir às necessidades da civilização e do capital, entendido como relação que permanentemente dispõe sobre valores de trocas e novas mercadorias identificadas no mundo concreto e no próprio desejo das pessoas, cada vez mais tomadas pelas demandas que lhes são criadas. Lefebvre, 1991. Podemos, então, fazer uma relação com as conferências de Estocolmo, 1972, e a do Rio, em 1992, ficando evidente que, além das questões dos recursos naturais, há uma dimensão social inserida no desenvolvimento sustentável. A temática da pobreza é transmitida como provocadora de agressões ambientais. A qualidade ambiental ganha dimensão no cenário mundial para essa e para as futuras gerações. No termo do relatório de Brundtland, em 1987, onde o termo foi primeiramente cunhado, o desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade e as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. Assim, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social, econômico e de realização humana.
além também da realização cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. De acordo com Sanches Vieira, 2007, a sustentabilidade deve ser ecológica, tanto quanto social, econômica, espacial, cultural. Caso contrário, não será sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade aplicado ao saneamento envolve e subsidia várias áreas da ciência e também da atuação humana, com o norte indicando o avanço da sociedade de forma equilibrada, ou seja, para que atinja o desenvolvimento com progresso econômico, deseja-se também a igualdade social sem afetar o meio ambiente. Filho e Soler, 2019. O direito à natureza é semelhante ao direito à saúde, à moradia, alimentação, educação. Devemos repensar todas as condições das cidades, uma vez que todas essas questões estão diretamente ligadas ao ciclo da natureza, onde os cidadãos precisam adotar práticas saudáveis e conscientes com o meio ambiente, pois se necessita da natureza para a nossa sobrevivência e também para a qualidade de vida. O setor de saneamento compreendia essencialmente a provisão do serviço de água e esgoto de maneira mais acanhada e a rede de drenagem de águas pluviais e serviços de coleta e disposição de resíduos sólidos. O saneamento ele é uma política pública. Então, considera-se um marco inicial do conceito e localização do tema das políticas públicas na área de conhecimento e disciplina acadêmica nos Estados Unidos no ano de 1970. Esses estudos centrados na ação dos governos e sua consolidação partem do pressuposto de que em democracias estáveis o governo faz ou deixa de fazer no âmbito dos limites das áreas de atuação e se é passível de ser formulado cientificamente e analisado também de forma sistemática e independente. Simon, 1947. Então, a introdução da noção de política pública como ferramenta nas decisões do governo foi um dos efeitos consequenciais tanto da Guerra Fria e da ótica da tecnocracia. Como forma de enfrentar seus desdobramentos, um ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos estimulou as atividades de uma organização formada imediatamente após a Segunda Guerra Mundial para conectar o planejamento militar com decisões de pesquisas e desenvolvimento com os recursos públicos e com grupos formados por matemáticos, cientistas, políticos, analistas de sistemas, engenheiros, sociólogos e outros. A corporação ela combinava imparcialidade com análise rigorosa e baseava em fatos para evitar os problemas mais prementes da sociedade. A proposta de aplicação de métodos científicos às formulações e às decisões do governo sobre os problemas públicos se expande depois para outras áreas da produção governamental, inclusive para a política social. Assim, a trajetória da política pública nasce como uma sub-área da ciência política. A definição sobre o que seja política pública na ótica de sua origem norte-americana não possui uma unanimidade ou identificação melhor ou pior. Para meados de 1995, se trata de um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de suas maiores questões públicas. Para lá em 1980, se trata do conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Para Peters, 1986, amplia Lyon definindo a política pública como a soma das atividades dos governos agindo de forma direta ou por meio de delegação e que influencia a vida dos cidadãos. Mais recentemente, Dye, em 1984, busca sintetizar política pública como o que o governo escolhe fazer ou não. No Brasil, nos anos de 1960, houve um processo embrionário da incorporação da política pública como objeto de estudo e de formação no âmbito da constituição dos cursos de administração pública sobre a influência direta no movimento de análise de política
Política Pública dos Estados, FARAM 2016. No Brasil, os estudos sobre as políticas públicas se consolidaram na década de 1970. Com vistas a compreender as inter-relações entre o Estado, sociedade civil, na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Na verdade, dado as repercussões das políticas nas áreas econômicas, sociais, culturais, as pesquisas sobre o tema são alvo de diversas disciplinas. Embora ausente das discussões e produções acadêmicas e também da prática da administração pública, da ação governamental e dos movimentos sociais com essa dominação, há cerca de 40 anos, as discussões eram feitas com outra roupagem em políticas específicas voltadas para os problemas e questões como habitacional, saúde, educação, ciência e tecnologia. Ou seja, ainda que não cunhado o termo, havia estudos sobre a intervenção estatal no campo da realidade territorial, ou seja, políticas promovidas pelo Estado em razão das demandas sociais ainda que o campo e o próprio termo não houvessem se consolidado, FARAM 2011. Já Souza 2006 traz uma leitura histórica dos principais conceitos e dos modelos de análise de políticas públicas, e uma apresentação de consolidação entre as teorias neo-institucionalistas e as análises de políticas públicas. Ele aponta que há elementos determinantes no conceito que o caracterizam, pois o estudo da essência da política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que de fato faz. Envolve vários atores formais e informais e vários níveis de decisão, ainda que ela seja materializada por meio da ação dos governos. Ainda conforme o autor, a política pública ela é uma ação intencional, com os objetivos a serem alcançados, que embora tenham impactos no curto prazo, é voltada para o longo prazo. A política pública ela envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação. Relacionando este ponto com a caracterização geográfica proposta por Santos 2008, relativas à estrutura, processo, função e forma, é possível considerar que as políticas públicas, em sua formulação, execução e avaliação, se relacionam espacialmente nos territórios de forma sistêmica e dinâmica. Assim, a estrutura corresponde à sociedade em todas as dimensões, o processo se constitui nos movimentos e ações que modificam as estruturas, a função refere-se às significações dadas pela sociedade, os objetos, as estruturas espaciais e o que asseguram a existência e a reprodução social, e a forma como são as elaborações humanas materiais que permitem também as atividades cotidianas. Santos 2008. Rocha traz em 2012, ao propor um estudo sobre a seletividade espacial das políticas públicas, com base no conceito de território urbano como categoria operacional e tendo a Baixada Fluminense do estado de Rio de Janeiro como espaço analítico, questiona como se pode pensar as políticas públicas a partir de uma reflexão geográfica no urbano, de que forma essas políticas públicas se apresentam no urbano e que exemplos podem ser evidenciados. Ao propor essa discussão, consolida a ideia de que as políticas públicas são práticas espaciais que se processam e dinamizam a produção do espaço urbano em suas mais diversas dimensões. O estudo conclui, entre outras coisas, ser necessário discutir acessibilidade, integralidade, efetividade dos direitos sociais e humanos que, de alguma forma, não efetivam a construção plena da cidadania, pela forma seletiva em que as políticas públicas se especializam no urbano.
As políticas públicas desempenham um papel central na definição e orientação das ações relacionadas ao saneamento. Ela influencia diretamente a forma como os recursos são alocados, os serviços são prestados e como as metas e os objetivos são estabelecidos e alcançados. Podemos citar algumas maneiras pelas quais a política pública impacta nas ações do saneamento. Na definição de prioridades, a política pública estabelece as prioridades do governo em relação ao saneamento através das leis, regulamentações e diretrizes. Ela determina quais aspectos do saneamento serão enfatizados, como o abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem pluvial. A alocação de recursos, então a política ela vai influenciar também a alocação de recursos financeiros para projetos e programas de saneamento. O orçamento governamental reflete as prioridades estabelecidas pela política, determinando quais são as áreas que receberão mais investimentos e atenção. O planejamento e implementação de programas. A política pública orienta o planejamento, a implementação, os projetos específicos de saneamento. Ela define metas, prazos e indicadores de desempenho, fornecendo uma estrutura para avaliar o sucesso e a eficácia das ações. As políticas públicas incluem medidas regulatórias que governam a prestação de serviços do saneamento. Elas estabelecem os padrões de qualidade, normas de segurança e diretrizes para as empresas ou entidades responsáveis pela execução das atividades de saneamento. Além disso, a política pública define os órgãos responsáveis pela fiscalização, garantia e também o cumprimento dessas normas. As políticas podem promover a participação da comunidade no desenvolvimento e implementação de ações de saneamento. Isso envolve também a conscientização, a educação e a consulta pública para garantir que as soluções adotadas atendam às necessidades específicas da população. A política pública também pode criar incentivos e facilitar parcerias entre o setor público e o setor privado, visando a eficiência na prestação de serviços de saneamento. Isso pode incluir também mecanismos para atrair investimentos privados, promovendo também a inovação e a sustentabilidade. Adaptação à mudança climática. Então, com a crescente preocupação com as mudanças climáticas, a política pode influenciar a adoção de práticas e tecnologias mais sustentáveis no setor de saneamento, visando a mitigação e adaptação aos impactos ambientais. Em suma, a política pública ela desempenha um papel essencial na formação e execução de ações no setor de saneamento. Sua influência abrange desde a definição de objetivos e prioridades até também a alocação de recursos, a regulação, o envolvimento das comunidades e o estabelecimento de parcerias para promover o acesso universal a serviços de saneamento de qualidade. O planejamento urbano em uma cidade é de fundamental importância, pois desempenha um papel crucial nas ações de saneamento. Uma abordagem eficiente do planejamento urbano pode contribuir de forma significativa para melhorar as condições do saneamento nas áreas municipais. Por exemplo, o planejamento urbano eficiente considera a integração da infraestrutura do saneamento com outros elementos urbanos, como transporte, habitação e também os espaços públicos. A localização estratégica de redes, como de água potável, sistema de esgotamento e a gestão de resíduos sólidos, pode ser otimizada para atender às necessidades da população. A zonificação adequada e o controle do uso do solo são elementos chaves também do planejamento urbano, que ao designar áreas específicas para as atividades
como as atividades industriais, residenciais, comerciais, é possível também evitar, por exemplo, contaminação do solo, da água e do ar por resíduos industriais e garantir também o acesso adequado de todos aos serviços de saneamento. Planejamento urbano, ele aborda também questões de drenagem, evitando as inundações e melhorando a gestão das águas pluviais. Isso é fundamental para prevenir a contaminação da água potável e evitar também o acúmulo de água parada, que pode se tornar um criador para vetores. O planejamento ele vai influenciar a acessibilidade da população aos serviços de saneamento, ao considerar a distribuição equitativa de infraestrutura. O planejamento pode ajudar a garantir que todas as comunidades, independente de sua localização ou condição socioeconômica, tenham acesso adequado, por exemplo, à água potável e ao esgotamento sanitário. As diretrizes de planejamento urbano podem incorporar padrões de construção e design sustentável que promovam práticas eficientes do uso da água e tratamento dos resíduos. Isso pode incluir incentivos para tecnologias eficientes em edificações e estabelecimentos de normas ambientais. Um planejamento urbano eficaz envolve a participação ativa da comunidade. Isso significa considerar as necessidades e os conhecimentos locais ao tomar decisões sobre o desenvolvimento urbano, incluindo a implementação de projetos de saneamento que atendam a todas as demandas específicas da população. Um planejamento urbano bem-sucedido leva em consideração o crescimento futuro da cidade. Isso implica atender às necessidades de infraestrutura à medida que a população cresce, evitando assim problemas decorrentes de um desenvolvimento desordenado e não planejado. Então, o planejamento urbano, ele desempenha esse papel fundamental na criação de cidades mais sustentáveis e bem equipadas com serviços de saneamento básico, integrando as políticas públicas, as políticas de planejamento urbano e saneamento, que são essenciais para abordar de maneira eficaz todo o planejamento e também está preparado para os desafios associados ao crescimento urbano, garantindo as condições também de qualidade de vida para toda a população.